Reagir quando a poltrona da inércia nos convida ao descanso imerecido, em detrimento do serviço que nos aguarda a execução. É preciso não aceitar a anestesia do comodismo que entorpece os nossos sentimentos e impede que avancemos na existência, adquirindo valores enobrecidos. É preciso que evitemos a flor enganosa das ilusões, pois um dia suas pétalas murcharão e os sonhos vazios e inatingíveis nos farão infelizes e amargurados. É preciso despistar, com energia e firmeza, a presença da palavra desprovida de ciência moral, uma vez que nos abre as portas largas para as quedas espetaculosas e a falência da dignidade. É preciso fugir dos apelos insistentes das viciações que abocanham nossa saúde física e mental, além de roubar valiosas oportunidades de servir a quem nos estende as mãos. É preciso evitar que declinemos preocupações com assuntos que aos outros pertencem, e lancemo-nos a verificar o que realmente devemos fazer no bem, para a nossa ascensão espiritual. É preciso observar que aos poucos, descuidados, vamos morrendo com o peso do desânimo, enquanto vicejam ao nosso redor múltiplas possibilidades de socorrer os que sofrem. Saiamos sim, encorajados, a procurar pelos infortúnios ocultos e pelas dores silenciosas que atrofiam corações e aniquilam aspirações, a fim de que façamos esperança brotar. Lancemo-nos, sim, a espargir cultura e lições onde a ignorância faz morada e ceifa oportunidades, graçando a tristeza aos irmãos do caminho. E nunca nos esqueçamos de que o infortúnio oculto se instala no casebre, mas também lança seus tentáculos na mansão. Na choupana, com mais frequência, denomina-se fome, nudez, doença, desemprego. Já na casa mais aquinhoada materialmente, é patenteado como desuniões conjugais, dramas morais, toxicomanias, doenças incuráveis, ilusões e outros. Mas, de qualquer modo, está sempre a requisitar providências. Vejamos, então, como servir, objetivando que a luz da paz possa dissipar a escuridão do sofrimento, clareando os caminhos dos homens para que a felicidade envolva a todos. 47. Nem tudo nos convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Paulo, Coríntios, capítulo 10, versículo 23. A sábia palavra evangélica, há séculos, vem advertindo e orientando a humanidade quanto ao que é oportuno e valioso, informando, com presteza, tudo aquilo que prejudica nossa caminhada em direção à felicidade. Paulo, o grande mensageiro da Boa Nova, sempre atento na defesa dos reais interesses da vida, procurando manter os cristãos em alerta, ensinou naquela época, e, por consequência, nos ensinou também, a verificar se o que estamos fazendo é bom. Isso, evidentemente, em razão do nosso progresso espiritual, pois que na Terra, nesta existência, estamos vivendo apenas uma etapa da nossa vida real, já que existíamos antes do nascimento físico e continuaremos a viver depois da morte. Portanto, somos eternos, em espírito, e não no corpo material. Assim, as coisas do espírito devem ter prioridade sobre as do corpo perecível. E advertência: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Merece de todos nós profundas reflexões. Manter conversação no seio social em que vivemos é lícito. No entanto, descambar para comentários levianos, críticas infundadas e falatórios inoportunos não convém, pois que nos coloca na condição de fofoqueiros ou maledicentes. Fazer uso de bebidas alcoólicas é lícito para qualquer um, mas não precisamos de grandes discursos para informar que isso não convém, pois a ciência já demonstrou, por pesquisas de alto nível, as consequências danosas do álcool no organismo, além da degradação moral. É lícito à criatura humana usar fumo ou outros tóxicos, mas qualquer pessoa de bom senso sabe, com relação à nossa saúde física e mental, não convém manter tais viciações. O sexo é lícito para qualquer ser humano, para a perpetuação da espécie e o equilíbrio das energias, mas o abuso sexual e a sua utilização de forma desequilibrada e imoral não convém, pois com sentimentos não se brinca sem graves prejuízos. Cruzar os braços ante o serviço por fazer é lícito, o que evidentemente não nos convém, porque, por meio do trabalho, além da dignidade, mantemos nossa vida na terra sem pesar para a economia popular. A alimentação que oferece ao corpo os elementos de sustentação é lícita, mas a gula, o abuso alimentar,
Não convém, uma vez que sobrecarrega nossa máquina orgânica de atividades extras, comprometendo seu funcionamento. O descanso, para todos, é lícito, uma vez que restaura as nossas forças orgânicas e mentais, mas o excesso de horas ociosas não convém porque temos tarefas importantes a realizar visando ao nosso crescimento espiritual, como visitar um doente, socorrer um necessitado, amparar uma criança e muito mais. Assim, é imperioso analisar o que realmente é lícito e aquilo que convém, uma vez que nossa vida por aqui é apenas uma etapa da vida total. 48. Seria interessante ter o futuro revelado. O futuro pode ser revelado ao homem. Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. Questão 868, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vivendo aqui na Terra, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, não é nada fácil administrar o presente, com toda a sua complexidade. Imaginemos ter ainda um acréscimo de revelações do que nos ocorrerá nos dias do futuro. Por certo, seria uma sobrecarga de emoções, expectativas e ansiedades que pesariam sobre os nossos ombros, com sérias e preocupantes consequências para a nossa vida mental. Por isso as sábias e prudentes leis divinas nos posicionam os limites da vida presente, permitindo, somente em casos raríssimos, que o véu do futuro seja levantado. Tendo essa consciência, será inútil, ou mesmo pouco proveitosa, qualquer tentativa de vislumbrar o que nos espera no porvir. Mais sensato e lógico é viver bem cada oportunidade que Deus nos concede hoje. Assim, desaconselhável será procurar por quem possa nos informar sobre o amanhã. Primeiro, pela inutilidade dessas possíveis informações. Segundo, pelo risco que se corre de se ser enganado por criaturas desprovidas de honestidade, ou mesmo por ignorância. E temos tanto o que fazer no presente, em busca do atendimento aos nossos deveres e compromissos da reencarnação em curso, que, se realmente aproveitarmos o manancial de recursos que a providência divina disponibiliza em nosso favor, não restará tempo para divagações ou procura por aquilo que se realizará em outras oportunidades. Sabemos, com plena clareza, mediante as abundantes informações que nos são passadas pelos espíritos benfeitores, que colhemos hoje os frutos das sementes que plantamos ontem, e isso nos leva a concluir que ceifaremos amanhã de acordo com a semeadura de hoje. Assim, vivendo no bem e cultivando sempre o bem, não teremos qualquer dúvida de que o futuro será bom. Melhor, então, e bem mais racional, é que cuidemos devidamente do presente, dando atenções e declinando responsabilidades com os nossos deveres de agora, que não são poucos. Se conhecêssemos o futuro, por certo negligenciaríamos o presente, com prejuízos incalculáveis. Não teríamos a mesma liberdade e a iniciativa de agora, pois que seríamos dominados pelas emoções do que iria ou não acontecer. Nada sabendo sobre os dias do futuro, seguimos a nossa vida no presente dentro da normalidade, empreendendo esforços e elaborando firmemente em busca do nosso crescimento espiritual. Melhor será, então, que utilizemos o nosso tempo, e o nosso desejo de saber o que nos está reservado para o tempo que ainda não chegou, em atividades e realizações do momento, executando o programa de trabalho e aprimoramento que traçamos. Estudemos mais, trabalhemos mais, sirvamos mais, amemos mais. Ao nosso redor pululam oportunidades para que ajudemos a construir um mundo melhor, partindo da melhoria de nós mesmos. E, se não é conveniente que tenhamos o nosso futuro revelado, será conveniente que nos ocupemos no presente com total interesse e dedicação ao próximo. Dessa forma, contribuímos decididamente para que o futuro de todos seja, no momento certo, uma realização plena de serenidade e paz. A vida de hoje tem sua base no passado e, da forma que conduzirmos a nossa existência agora, estaremos projetando o futuro. Vivamos, então, de tal maneira dentro dos preceitos evangélicos que, mesmo sem ter o nosso futuro revelado, saibamos que ele, pela lei de causa e efeito, ação e reação, será repleto de alegrias e infindáveis realizações. Reflitamos. 49. Jesus Cristo, o modelo a ser seguido. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Questão 625,
de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Sendo Jesus Cristo o guia e o modelo a ser seguido por nós, o que estamos esperando para agir desta forma? Tudo o que deliberarmos fazer de diferente dessa valiosa observação, por certo, nos colocará na contramão da lógica e da razão, e, por consequência, nos trará o reflexo da desobediência e da indisciplina em forma de reveses, dores e decepções. Obviamente, a escolha será sempre nossa, pois que o livre-arbítrio é uma lei divina, onde cada qual vive de conformidade com o que pensa, mas o bom senso nos recomenda observar a maneira como decidimos a nossa jornada terrena, pois que ninguém, em sã consciência e perfeita lucidez de raciocínio, deseja sofrer. Contrariar as profundas e sábias lições de Jesus é, incontestavelmente, uma forma de semear espinhos que nos proporcionarão colheitas fartas de arranhões e ferimentos. Sugere o mestre, objetivando a construção de uma saudável vida social, que aprendamos a compreender as pessoas como elas são, despidos de egoísmo, preconceito ou exclusividades, pois que, de nossa parte, também temos necessidade de que nos entendam como somos. Orienta que, diante de conflitos, rusgas ou pugnas, façamos uso do perdão e da tolerância, pois que dificilmente, no estágio em que vivemos, conseguiremos nos relacionar com os outros sem causar algum tipo de mágoa, ressentimento ou coisa que valha. Pede que estendamos as mãos àqueles que seguem vivendo em situação de penúria, aliviando-lhes os padecimentos e torturas, pois nenhum de nós sabe como será o nosso dia amanhã. Informa que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim ensinando que os mais fortes precisam amparar os mais fracos, os mais poderosos socorrer os menos influentes, e os mais ricos não ignorar aqueles que vivem na pobreza. Propõe que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ministrando as lições da humildade e da simplicidade, e, ao mesmo tempo, condenando o orgulho, que nos faz pensar ser melhores que os outros. Anuncia que quem socorrer os pequeninos de toda a ordem é ele mesmo que está a servir, pois que a sua maior alegria é ver o bem sendo espalhado em todas as direções e o mal sufocado pelos nossos esforços. Ampara Maria Madalena, a jovem que se prostituía, conversa com Nicodemos, o orgulhoso doutor da lei, e hospeda-se na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, tido como de má vida, sem apresentar nenhuma censura ou reprimenda, acolhendo-os com carinho e ternura, propiciando a transformação deles, no tempo, sem qualquer acusação ou violência. Diante da multidão faminta de esclarecimentos e gêneros alimentícios, falou da boa nova, mas não se esquivou do dever de alimentá-la também, multiplicando pães e peixes, socorrendo conjuntamente o coração e o estômago. Dependurado injustamente numa cruz, vítima da incompreensão e da ignorância humana, ainda teve forças para rogar a Deus que perdoasse a humanidade, pois que, em suma, não tinha ela noção do que estava fazendo. Como podemos observar, nitidamente, nada é mais novo e moderno do que as imprescindíveis lições de Jesus Cristo, que já são por demais conhecidas, mas tão pouco praticadas. Ou seguimos Jesus, o modelo e guia da humanidade, ou nos preparamos para longas temporadas de dissabores e infortúnios. A escolha é de cada um. Meditemos. 50. Amor e sabedoria. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Espírito da Verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, capítulo 6. O amor é o sublime sentimento que está no topo de uma escada cujos degraus são constituídos pela compreensão, companheirismo, paciência, resignação, tolerância e fraternidade. Somente conseguirá vivenciá-lo, em sua plenitude, quem tiver a coragem, a determinação e a sabedoria de transpor cada degrau desta ascensão, tendo a consciência plena dos compensadores esforços que deverá empreender. O amor é dotado de ciência divina, desenvolvendo e prosperando nos corações daqueles que já entenderam que a vida vai muito além da sua presença física na Terra. É sábio quem já conseguiu compreender que a paz que sonha e a felicidade que busca serão conquistadas a partir do momento em que se predispuser a servir os irmãos do caminho. Plantando alegria e a esperança nos corações alheios, por reflexo, tais benesses florescerão também no seu. Em realidade, ninguém conseguirá viver satisfatoriamente no egoísmo e no isolamento. Somos seres gregários e, como tal,
Jamais podemos olvidar a necessidade da vida em sociedade, onde o que sabe mais precisa ajudar o menos dotado intelectualmente, o mais forte deve amparar o debilitado, o mais rico não pode esquecer os menos aquinhoados com recursos materiais, e assim por diante. O amor e a sabedoria, as duas asas que nos permitirão voar em direção à evolução espiritual, meta proposta a todos nós pelas leis divinas, necessitarão estar em equilíbrio. Pela sabedoria, teremos ampla consciência dos nossos deveres e obrigações como filhos de Deus, perante a família universal, e, pelo amor, entenderemos urgente e imprescindível razão de trabalharmos arduamente pela humanização social. Se até o presente momento ainda não logramos viver, aqui na Terra, no âmbito do clima de serenidade desejado, obviamente é porque persistimos em seguir na contramão da lógica e do bom senso, significando entender a nossa preferência em afrontar as orientações claras que há muito tempo nos foram passadas por Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Aquele que já consegue se sensibilizar pelos dramas e tormentos que incendeiam a vida do próximo, e se propõe dentro do possível e mediante suas possibilidades a prestar-lhe algum tipo de socorro, demonstra que a sabedoria e o amor, mesmo que ainda em estado latente, moram nas entranhas do seu coração. E no mundo não existem palavras capazes de exprimir os valiosos sentimentos do amor vivido e a serena sensação de paz que exala dos corações altruístas e generosos. Somente quem ama consegue sentir, e não há como transferir tal experiência. Cada um somente poderá conhecê-la se aprender a amar. Ao nosso redor, todos os dias, a providência divina nos coloca uma gama enorme de possibilidades para que desenvolvamos a sabedoria e o amor. Basta que observemos atentamente as circunstâncias que se destacam. Um filho solicitando atenção, um familiar carecendo de amparo, um vizinho vivendo na solidão, um amigo passando por dificuldades financeiras momentâneas, um desempregado implorando por trabalho, uma mãe desesperada por não ter alimentação a oferecer aos filhinhos, um jovem desorientado, uma criança sem lar, um idoso vivendo ao relento, um estudante sem condições de arcar com as despesas da escola, um adulto entregue a viciações tóxicas. O campo para que vivamos com sabedoria e amor é vasto. Aproveitar as oportunidades deflagradas é uma decisão que cabe a nós, somente. Sabedoria e amor. Reflitamos. 51. Não é saudável julgar o próximo. Não julgueis, para não serdes julgados. Porque, com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Jesus, Mateus 7:1-3. Certamente, agiríamos bem melhor e com muito mais maturidade se observássemos os nossos defeitos, com a firme proposta de eliminá-los, ao invés de procurar pelas falhas alheias. É conduta equivocada dos homens destacar as imperfeições que ainda maculam as criaturas, quando sabemos perfeitamente que a maioria ainda vive dando demonstrações de conduta em desacordo com os preceitos da moralidade. Em verdade, o que ganhamos ou quais benefícios somamos quando julgamos o comportamento dos outros? Gostamos quando alguém faz alguma crítica quanto ao nosso modo de vida? Pela lógica e diante do bom senso, podemos identificar os desequilíbrios que ferem os nossos irmãos de caminhada. Isso quando carregamos o saudável propósito de ajudá-los, dentro do possível, sem alarde. De outra forma, bem mais útil será utilizar as forças que ostentamos para sondar o nosso íntimo à procura dos pontos desajustados, tendo em vista a urgente necessidade de saná-los. Somente alcançaremos a perfeição a que estamos destinados, dentro das leis divinas, quando superarmos as mazelas que nos prendem aos círculos inferiores da vida. Então, aprendamos com Jesus, que bem sabia o que existia no homem Jesus, João 2:25, e, mesmo assim, trabalhou arduamente para a edificação de um mundo melhor a partir do incentivo à melhoria de cada criatura. O Cristo acolheu amorosamente Maria Madalena, a jovem que se prostituía na época, apontando-lhe, com a sua autoridade moral, um novo roteiro de vida, que ela aceitou, dignificando o resto de sua existência na terra. Não abandonou Pedro, mesmo depois de tê-lo negado por 3 vezes, depositando no valoroso discípulo a tarefa de ajudá-lo na implantação do Evangelho entre os homens. Aceitou conversar com Nicodemos, o doutor da lei,
nas sombras da noite, porque aquela autoridade não queria ser vista por populares, em contato com Jesus, temendo por sua reputação. Incentivou a renovação e a tomada de nova postura diante das oportunidades da vida. Hospedou-se na casa de Zaqueu, o publicano cobrador de impostos, tido como homem de má vida, mesmo ante a incompreensão daqueles que o seguiam. Despertou Zaqueu para a aquisição de valores nobres. Como podemos observar, Jesus não julgava ninguém, apenas servia. Identificava em cada criatura um imenso campo de trabalho e saía, resoluto, a laborar. Como cristãos que somos, tendo o Mestre como nosso guia e modelo, o que estamos esperando para segui-lo? Obviamente, não poderemos fazer como ele fez, mas não estamos impedidos de realizar tarefas menores, de conformidade com as nossas condições evolutivas. Assim, ao invés de julgamentos, críticas ou observações vazias quanto ao comportamento alheio, procuremos uma forma de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana, tomando cada irmão nosso como alguém que também aspira pela paz e pela felicidade, mesmo que no momento esteja ainda caminhando na contramão do progresso moral, pois que amanhã tudo poderá ser bem diferente. Não julguemos os outros, julguemos a nós mesmos e procuremos, com determinação e coragem, detectar nossas falhas, empreendendo esforços e sacrifícios para saná-las. Reflitamos. 52. Evitemos guardar mágoas e ressentimentos. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus, Mateus 18:2.21,22. Mágoas e ressentimentos guardados em nosso âmago atuam como ácidos corroendo a essência das nossas emoções, com graves repercussões também em nossa constituição física. A ciência médica já há muito detectou que os desequilíbrios sentimentais que descuidadamente ainda carregamos, somatizados em nossa constituição orgânica, são geradores de uma infinidade de distúrbios, nem sempre de fácil solução. Na base dessas doenças emocionais, quase sempre estão a raiva, o ódio, a irritação, o inconformismo, a mágoa e o ressentimento, defeitos que ainda possuímos e que precisam ser erradicados com urgência, se desejarmos desfrutar de uma vida de equilíbrio e saúde. Jesus Cristo, profundo conhecedor da natureza humana, desejando nos orientar com segurança, apontou à humanidade o roteiro para uma vida saudável quando ensinou a Pedro, simbolicamente, que será preciso perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, isto é, perdoar sempre, infinitamente. É por demais conhecida a complexidade das relações humanas. Somos criaturas diferentes umas das outras. Segundo o espírito André Luiz, no livro Libertação, no capítulo I, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós estamos usando a razão há 40.000 anos. No percurso desses milênios, tivemos a liberdade de decidir, deliberar, escolher caminhos, com independência. Isto obviamente permitiu que cada um de nós construísse o seu patrimônio de experiências, cada um à sua maneira, daí as diferenças pessoais existentes. Saber viver no contexto dessas diferenças, eis o grande desafio. E como não existem criaturas iguais no universo, com urgência, precisamos saber compreender as pessoas como elas são, para que elas também nos compreendam como somos. Quando conseguirmos tal proeza, por certo teremos encontrado o caminho da serenidade. Não será uma tarefa fácil, como não está sendo, mas é indispensável o empreendimento de grandes cotas de esforços, sacrifícios e renúncias pessoais, para que os sentimentos da mágoa, do ódio e outros, definitivamente, desapareçam do nosso coração. Sabendo disso, nos empenhemos ao máximo visando exercitar o perdão, a compreensão e a tolerância para com aqueles que, possivelmente, nos ofenderam ou nos causaram quaisquer aborrecimentos ou venham a causar. Não vale a pena abrigar, no íntimo, tais sentimentos pestilentos. Em realidade, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Se as criaturas com quem nos relacionamos, desavisadas, ainda pactuam com a inferioridade, lançando dardos ferinos,
Isso é problema exclusivamente delas. De nossa parte, façamos o contrário, emitamos vibrações de equilíbrio e de serenidade, mesmo sabendo não ser nada fácil, pois agindo assim, sem dúvida, neutralizaremos os raios desequilibrados que poderiam nos atingir. Como podemos concluir, ao ensinar o uso contínuo do perdão, Jesus Cristo, dentro da sua imensa sabedoria, informou a todos nós, por intermédio do apóstolo Pedro, a forma correta e eficaz da convivência social, para que tenhamos uma vida saudável, tanto emocional como fisicamente. Portanto, perdoar não se trata tão somente de um apontamento especulativo, religioso, moral, mas de um conselho profundo que assegure o nosso bem-estar. Reflitamos. 53. A guerra que cultivamos todos os dias. A guerra desaparecerá um dia da face da terra. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Questão 743, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Equivocadamente, pensamos que a guerra se configura apenas em conflitos bélicos entre as nações, onde os povos, fazendo uso de armamento pesado e de alta tecnologia, se lançam uns contra os outros, movidos por interesses de toda a ordem, em verdadeiras carnificinas. Sem dúvida, essa é uma guerra ostensiva que chama a atenção pela agressividade exacerbada, pelos prejuízos visíveis e pelo sofrimento profundo que causa às pessoas, mas outras formas de guerra existem que provocam imensos malefícios à humanidade que nem sempre são vistas com indignação. Guerreamos quando cultivamos no pensamento a ideia de ferir alguém ou de prejudicar de alguma forma o semelhante, mesmo que não materializemos o nosso desejo, pois que criamos ao nosso redor um campo vibratório de natureza inferior, capaz de emitir energia pestilenta, que tanto machuca nosso oponente quanto a nós mesmos. Guerreamos quando atuamos em nossas atividades profissionais fazendo terrorismo contra os nossos concorrentes, entendendo que o sucesso deva ser somente nosso e que aos demais restam apenas derrotas e fracassos. Guerreamos quando agimos no meio social em que militamos como peça destoante do equilíbrio e da sensatez, espalhando confusões, intrigas e malquerenças, contribuindo para a formação de ambientes desajustados e infelizes. Guerreamos quando dentro do lar não sabemos conviver com os demais familiares, semeando a discórdia, a agressividade, a falta de educação, ou plantando o medo e a insegurança em nome do respeito. Guerreamos quando não conseguimos identificar, no irmão de caminhada, alguém que também deseja viver em paz e que segue sua vida procurando pela felicidade. Guerreamos quando alimentamos, descuidadamente, o egoísmo e o orgulho em nosso coração, essas terríveis chagas que tantos males e dissabores têm provocado em nosso meio social, fazendo correrem imensos rios de lágrimas e nascerem enormes montanhas de dor no contexto social em que vivemos. Guerreamos quando acreditamos ser melhores e mais importantes que os outros, e que somente os nossos direitos devam prevalecer, custe o que custar. Guerreamos quando entendemos que temos direitos a privilégios e deferências especiais, a destaques e honrarias, pois que nesse momento estaremos subindo em pedestais ilusórios, restando a outros a condição de bajuladores ou admiradores. Como podemos observar, a guerra é muito mais ampla e nefasta do que aparenta. Um avião de bombardeio, um míssil poderoso e um canhão de longo alcance fazem verdadeiro arraso, destruindo, matando, mutilando, liquidando com as esperanças de tantas criaturas. Mas ações de desequilíbrio, insensatez, indiferença e descaso para com os semelhantes também promovem tragédias de mesma intensidade no seio das coletividades humanas. Por certo, quando entendermos o que nos ensinam as valiosas e inesquecíveis lições de Jesus Cristo, compreenderemos do que somos filhos do mesmo Pai Celestial e que todos nós carregamos na intimidade os mesmos desejos de felicidade e vontade de desfrutar uma vida em paz, o que somente alcançaremos quando amarmos uns aos outros, trabalhando para que não existam guerras de espécie alguma. Nesse dia, então, concluiremos que a nossa serenidade só será possível quando todas as criaturas estiverem serenas. Reflitamos. 54. A presença constante da proteção divina. Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos,
consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Questão 491, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filhos de Deus como somos, e sendo o Pai Celestial extremamente justo e bom, é natural e lógico que providenciaria todos os recursos, possibilidades e instrumentos visando ao nosso progresso e prosperidade espiritual. Obviamente, ninguém está sozinho, mesmo que estejamos, momentaneamente, caminhando na solidão pelas estradas difíceis da Terra. Aos olhos do mundo físico podemos estar em abandono, mas, definitivamente, ante os olhares abençoados de Deus, seguimos observados atentamente, tendo ao nosso dispor, mediante nossos desejos e esforços, todos os mecanismos capazes de nos assegurarem a assistência de que necessitamos. Toda criatura, indistintamente, recebe a proteção de um espírito protetor, que ombreia sua jornada na condição de um grande amigo e auxiliar. Ele, certamente, não realizará o serviço que nos pertence, não executará as nossas tarefas e nem nos desincumbirá das missões que nos foram confiadas, mas estará sempre presente em nossas vidas, prestando todo tipo de apoio, socorro e ajuda de que precisarmos. Nisso vemos quanto a providência divina zela por cada um de nós, e nos remete a refletir sobre a nossa importância no contexto humano em que vivemos. Quase sempre, por descuido ou mesmo por descaso, não conseguimos identificar nosso valor e influência no âmbito em que morejamos. Daí concluirmos sobre a necessidade premente de valorizar a presente existência aqui na Terra, dando destaque aos reais valores, aqueles que nos fazem homens de bem, que nos aproximam da divindade, que nos promovem a paz e a felicidade que tanto desejamos. Tendo notícias dessa imensa consideração de Deus para com todos os seus filhos, fica ainda mais evidente a necessidade que temos de conhecer os nossos defeitos, pois eles nos mantêm ainda atrelados à imperfeição. Busquemos eliminá-los, já que não podemos ignorar urgente a necessidade de empreender grandes e incontáveis esforços na aquisição de virtudes que nos elevem na direção da sublimidade. Até por uma questão de gratidão e reconhecimento, não podemos decepcionar o nosso espírito protetor e muito menos a Deus, pelo zelo, carinho e atenção que nos dedicam. Portanto, ao invés de ficarmos, muitas vezes, lamentando os acontecimentos da vida, procuremos a lógica e a razão de tudo e, de imediato, encontraremos as mãos divinas estendidas em nossa direção. Obviamente, se temos a liberdade para agir conforme a nossa vontade, podemos também escolher aceitar ou não o socorro do nosso espírito protetor. Ele, na condição de um pai espiritual, orienta, ampara e ajuda. Nós aceitamos, ou não. Como podemos perfeitamente perceber, a providência divina nos colocou no lugar certo, junto daqueles que precisam estar conosco, dotou-nos de obrigações e responsabilidades que nos são importantes, apontou-nos um roteiro de progresso e ainda nos presenteou com a proteção constante desse amigo espiritual. Assim, devidamente munidos e abastecidos com o ferramental necessário, só nos resta seguir, firmes e determinados, rumo à evolução espiritual que nos assegurará, no futuro, a serenidade que queremos. Pensemos nisso. 55. Morre o corpo, prossegue a vida. Em que se transforma a alma no instante da morte. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. Questão 149, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Somos espíritos eternos que, momentaneamente, possuímos um corpo físico. Esse veículo carnal teve um começo quando reencarnamos aqui na Terra e, obviamente, terá um fim quando deixarmos a presente existência para voltar ao mundo espiritual, de onde partimos um dia carregando no íntimo inúmeras propostas de progresso e aprimoramento. O que a morte é capaz de fazer, pelas leis naturais da matéria, é ceifar a vitalidade desse corpo físico que utilizamos, jamais tendo qualquer atuação sobre a nossa vida, que é imortal e definitiva. No momento em que tomarmos absoluta consciência dessa incontestável realidade, por certo a humanidade caminhará sob a rota de novas perspectivas e esperanças, pois que não mais viverá preocupada com a brevidade da vida na Terra, uma vez que terá a eternidade diante dos olhos. A pressa, o apego exagerado à matéria,
A ganância em desfrutar de tudo rapidamente, a busca desesperada por posições de destaque, de mando, de poder, de fama, e o medo da velhice, por certo, não terão o mesmo peso de agora, haja vista a certeza de que os milênios nos esperam e, dentro do tempo, lograremos realizar nossos sonhos e metas com mais equilíbrio e serenidade. E mais ajustados ainda seremos à medida que nos conscientizamos de que somos absolutamente livres para viver como desejamos, construindo com mais rapidez a nossa paz, ou ainda caminhando entre vacilações, no contexto das nossas dores e angústias. Somos, em realidade, hoje, o que fizemos de nós ao longo do tempo. Aquele que se esforçou mais, que aproveitou mais as oportunidades que teve, sob o comando das sábias lições da dignidade, honradez e sublimidade, logrou encontrar um patamar de alegria e realizações. Quem viveu na contramão desse caminho, naturalmente amarga as decepções e os equívocos que, descuidadamente, cultivou. Tendo a eternidade pela frente e a responsabilidade de construir a vida que queremos desfrutar, será preciso apenas observar ao nosso redor e fazer uso dos recursos e mecanismos que as sábias leis de Deus colocam à nossa disposição, sem atropelos, ansiedades e precipitações. Dentro da vida, na busca pela perfeição a que estamos destinados, onde lograremos desfrutar a paz que sonhamos e a felicidade que queremos ainda teremos muitos nascimentos e mortes físicas aqui na Terra, nos vários e sucessivos processos reencarnatórios que nos aguardam. O importante é lembrar que ninguém poderá impedir a nossa escalada de progresso e evolução espiritual. O código divino que rege as diretrizes da humanidade dispõe de todos os recursos a nosso favor, bastando que cada um faça uso desses mecanismos, conforme seus interesses. Compreendendo, pela lógica e evidência da razão, que a morte do corpo físico se caracteriza apenas como o encerramento de uma etapa de trabalho na Terra, e que a vida prossegue pela eternidade afora, sem dúvida viveremos com mais serenidade para edificar os dias do futuro. Temos um corpo material que morre e uma vida espiritual imortal. Reflitamos. 56. Como seremos recebidos no mundo espiritual? A alma, ao deixar os despojos materiais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Questão 286, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A desencarnação, ou a morte do corpo físico, obviamente gera uma transformação em nossa vida, pois que deixamos a existência material para adentrar o mundo imaterial, ou seja, saímos da Terra e seguimos para o mundo dos espíritos. Como em qualquer outra situação, necessário se faz a devida adequação à nova realidade. Mesmo na Terra, quando necessitamos promover alguma mudança significativa em nossa vida, precisamos de um certo tempo para a acomodação das alterações feitas. Morrer para o mundo físico e renascer para a vida espiritual, na sequência lógica da vida eterna, também requer um período de ajuste a certos, mesmo que a mudança seja apenas de estado vibratório, onde continuamos alimentando nossos sonhos, ideais e metas de prosperidade e progresso. Lembremos que inúmeros parentes e amigos já deixaram este mundo e eles também continuam vivos, seguindo a normalidade de suas vidas e, como tinham afinidades conosco, certamente se preocupam em nos ajudar na grande travessia, quando chegar o momento da nossa transição. Sem dúvida, tudo farão para nos receber bem na nova morada. No entanto, será preciso levar em consideração o fator merecimento, pois que nas sábias e justas leis divinas não existem privilégios. Cada criatura terá de volta o reflexo daquilo que fez. Embora o amor e o carinho dos nossos entes amados, eles só poderão fazer, por nós, o que deliberar a lei do merecimento. Daí a importância em se saber viver convenientemente aqui na Terra, conduzindo nossos dias pelas infalíveis regras e orientações do Evangelho de Jesus. Quanto mais conseguirmos exemplificar, no cotidiano, as notáveis e necessárias lições do Cristo, mais agradável, aconchegante e calorosa será a nossa recepção na vida espiritual. Ignorar a importância desses ensinamentos e seguir na contramão do que é razoável, justo e equilibrado, será programar decepções, arrependimentos e remorsos para os dias do futuro.
Sabendo disso, não basta traçar um roteiro de vida voltado somente para a existência terrena, pois que ela é muito curta. Jamais poderemos olvidar que os comportamentos, as ações e as atitudes desencadeadas neste mundo repercutirão em nossa vida onde estivermos. O bem ou o mal que realizamos hoje, sem sombra de dúvida, pela lei de ação e reação, serão nossos companheiros de amanhã. Portanto, não será difícil concluir, pelo que estamos fazendo agora, qual deverá ser a nossa recepção no mundo espiritual quando formos convidados a deixar a vida na Terra. Mas, como ainda estamos por aqui, obviamente temos tempo. Se não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo, temos plenas condições de modificar o nosso presente, dentro de princípios de dignidade, honradez e sublimidade, projetando um futuro alvissareiro. Que a vida não acaba com a morte do corpo, não resta dúvida alguma. O que precisamos decidir é de que forma desejamos viver no mundo espiritual, junto daqueles que amamos e que também nos amam, ou relegados a situações desconfortáveis. Ignorância não podemos alegar, pois que nunca recebemos tantos esclarecimentos e informações como na atualidade. A decisão, obviamente, é totalmente nossa. Reflitamos. 57. Atributos de Deus. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão 01, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Não podendo ainda ter uma ideia completa sobre Deus, devido à nossa pequena condição evolutiva, resta-nos a possibilidade de perceber alguns de seus inúmeros atributos, o que é o suficiente, no momento, para compreendermos a justiça e o amor das leis universais. Dentro do código divino, instituído pelo Pai Celestial, fica evidente que não existe espaço para punições e castigos às criaturas, ante os erros cometidos, mas, sim, sempre novas oportunidades de reparação, no âmbito da justiça e do amor. Sabendo que cada ação carrega consigo uma reação da mesma natureza, não será difícil a conclusão de que colhemos a safra decorrente das sementes que livremente plantamos. Boas sementes, colheitas satisfatórias; sementes ruins, produção de má qualidade. Obviamente, será preciso saber o que plantar. Dessa forma, temos o mérito das conquistas edificantes e a responsabilidade pelos fracassos verificados. Deus, dentro da sua sabedoria, criou as estruturas do universo para nos garantir plenas condições de vida saudável. Viver no equilíbrio ou seguir pelas vielas dos desajustes é, obviamente, um problema nosso. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou, então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Deus é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois, de outra forma, ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Deus é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, e assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Questão 13, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Em realidade, o pouco que conseguimos saber sobre Deus, nosso Pai Celestial, basta para que tenhamos certeza absoluta de que tudo ao redor conspira em nosso favor e nos dá plenas condições para efetuarmos o progresso espiritual que nos está proposto. Obviamente, se ainda seguimos as trilhas do mundo mergulhados em ações e comportamentos que diferem do que nos ensina o Criador, a deliberação é uma escolha nossa, proporcionando, é claro, os reveses e as dores que, no momento, povoam o nosso âmago. Caso queiramos dar outro rumo à vida, pautando nossos dias com comportamentos de equilíbrio e bom senso, tomemos Jesus como modelo, que junto de nós é, sem dúvida alguma, o legítimo representante de Deus na Terra.
Embora toda a estrutura divina ao nosso inteiro dispor, cada um de nós tem o livre-arbítrio para decidir como deseja viver, aceitando a lógica e a evidência das lições evangélicas, ou ignorando-as. Pelos atributos de Deus que conhecemos, por certo, quando um filho seu estiver cansado de andar sem rumo, carregado de decepções e angústias, ele estará de braços abertos para acolhê-lo, com renovadas oportunidades de redenção e aprimoramento. Reflitamos. 58. Ter fé é diferente de crer. Hoje, não mais cogito de crer, pois sei. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A fé é a absoluta confiança que depositamos em uma determinada ideia e não se admite dúvidas. É ter a certeza de que tudo o que Deus faz está certo. Já a crença é a ideia que formamos ou conhecimento que temos sobre determinada situação que pode sofrer alteração. Um dia a humanidade acreditou que a Terra era o centro do universo, que só existia o sistema solar, mas as novas descobertas da astronomia determinaram a mudança dessa crença. No contexto dos relatos evangélicos podemos exemplificar o que realmente é ter fé e o que é simplesmente crer. No Evangelho de Lucas, CI 54 a 62, nos deparamos com a afirmativa de Jesus a Pedro, dizendo que o discípulo o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E, realmente, o fato se confirmou, pois assim que Jesus foi preso, em 3 oportunidades, naquela noite tenebrosa, criaturas apontaram Pedro como seguidor do Cristo e, nas 3 vezes, o discípulo afirmou que não o conhecia. Pedro seguia Jesus, mas ainda não havia adquirido a fé para sacrificar-se pelo Cristo. Mais tarde, sim, em outras oportunidades, deu plenas provas da sua fé em Jesus. Já em Atos 9:1 a 6, encontramos a narrativa do episódio onde Saulo, o doutor da lei, estando a caminho de Damasco, em perseguição aos cristãos, com ordem governamental, deparou-se com Jesus. Um clarão imenso tirou-lhe a visão e me fez cair da sua montaria sobre a areia do deserto, momento em que ouviu a voz do mestre a lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Desse momento em diante não mais vacilou ou teve qualquer dúvida. Orientado pelo mestre, adentrou a cidade de Damasco em busca de socorro, e, posteriormente, passou bom tempo no deserto meditando sobre o acontecimento, lendo os pergaminhos que guardavam as lições de Jesus. Determinado e convicto, deixou sua vida de conforto e abundância e, mesmo ante a incompreensão de amigos e familiares mais íntimos, passou a seguir Jesus, divulgando os ensinamentos dele até o fim de seus dias na terra, em Roma, quando foi condenado à morte. Pedro acreditava em Jesus, mas não tinha verdadeira fé para promover a total reformulação da sua vida, com base no que o Cristo trazia consigo. Já Paulo foi bem diferente. Não acreditava em Jesus, mas teve fé o suficiente para tomar direção totalmente oposta àquela que seguia, assim que teve a felicidade de se encontrar com o Cristo. No livro O Consolador, Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, informa que crer diz respeito à crença, enquanto a fé é inspiração divina. Diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Como tal, é a base da regeneração. Ainda entre as narrativas dos apóstolos sobre a vida de Jesus, encontramos em Mateus 8:5 a 13, o relato sobre um centurião de Roma que procura pelo mestre, buscando a cura para um dos seus soldados que permanecia no quartel. Quando Jesus se propôs a visitar o doente, o centurião afirmou que não era preciso, pois que Jesus dali mesmo poderia curá-lo. Então, Jesus o fez, dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Outro momento que se caracteriza nos evangelhos, como demonstração plena de fé, foi quando Jesus, cercado pela multidão, foi tocado por uma mulher que sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos, ficando, a partir daquele instante, totalmente curada. Marcos 5:25 a 34, obviamente que aquela senhora possuía muito mais que crença em Jesus. Possuía fé. Cabe, então, refletir se já conseguimos conquistar a fé ou se ainda permanecemos apenas na crença. Pensemos nisso. 59. O limite do necessário.
A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Questão 716, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Por certo, nada será suficiente para aquele que acredita ser sempre pouco necessário. A natureza, no contexto das suas sábias leis, definiu com acerto as linhas do equilíbrio, e a inteligência humana tem plena capacidade de discernir entre aquilo que é certo e o que não é devido. Resta, portanto, ao homem, ter o interesse e o desejo de viver em consonância com tais assertivas. As necessidades artificiais que vão sendo criadas pela sociedade acabam por complicar, sobremaneira, a vida da população terrena. O planeta, sem dúvida, possui todos os recursos e mecanismos capazes de garantir, com segurança, a vida de todos os habitantes, nos variados aspectos. No entanto, o que vemos hoje, diante da valorização do supérfluo, é uma corrida desenfreada na alimentação do egoísmo, que tantos males proporciona no seio das coletividades. Não nos basta o necessário, que quase sempre todos possuem, queremos vorazmente contar com aquilo que é supérfluo, e, então, erigimos um sistema de vida na Terra, onde a dor, o sofrimento e as decepções caminham ombreando conosco, como consequências dos nossos desmandos. Assim, é possível identificar que poucos possuem muito, e em seus cofres guardam excesso. Por outro lado, muitos possuem pouco, vivendo na carência geral dentro do contexto de uma desequilibrada distribuição de rendas. Possuir uma camisa que nos protege o corpo é pouco, queremos uma camisa da moda, de preferência que tenha etiqueta de marca famosa, para que possamos desfilar com ela pelos caminhos sociais. Possuir um carro que nos permite a locomoção para distâncias maiores não é suficiente, uma vez que o nosso ego alimenta o desejo de contar com os préstimos de um carro novo que nos ofereça uma certa posição de prestígio. Contar com alimentação suficiente não nos satisfaz, pois que carregamos no íntimo a vontade imensa de desfrutar de mesa farta, recheada de iguarias, para o deleite do nosso apetite insaciável. Uma casa que nos abrigue das intempéries e que nos sirva de ninho doméstico, quase sempre, não atende aos nossos anseios, pois que carregamos no âmago a proposta de possuir um imóvel requintado que, de preferência, nos ajude a ser visto sobre um pedestal econômico. É muito lógico que, dentro do livre-arbítrio, cada um de nós tem o direito de escolher como deseja viver. No entanto, será sempre oportuno refletir se as nossas escolhas nos convêm. Observando os caminhos da história da humanidade, vamos encontrar aqueles que elaboraram, determinadamente, para progresso e evolução social, sempre preocupados com as boas ideias e grandes ideais, no entanto, pouco afeitos às conquistas de bens materiais. Valorizaram sempre o necessário, e dispensaram o supérfluo. O maior dentre eles foi Jesus. Possuía uma túnica e um par de sandálias, no entanto, foi capaz de mudar, para melhor, o destino da humanidade. Exemplificou o uso dos valores reais, aqueles que permitem ao homem sair da inferioridade para a angelitude, condição que lhe garante a paz e a felicidade. Em momento algum se prendeu a ilusões, fantasias e falsidades. Observemos, então, enquanto é tempo, como estamos conduzindo os nossos dias, pelas trilhas do necessário ou pelas vielas enganosas do supérfluo. Reflitamos. 60. Somos o que fazemos de nós. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos. Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Questão 843, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Cada criatura é herdeira de si mesma. Criados por Deus, na simplicidade e na ignorância, cada um de nós tem a liberdade de fazer o seu próprio caminho, escolhendo e decidindo a forma e a maneira que deseja viver. Assim, estamos hoje na condição evolutiva que conseguimos chegar, mediante os esforços que empreendemos até o momento. Não fomos além por livre decisão nossa, sendo detentores de algumas virtudes e ainda donos de uma gama incomensurável de defeitos a serem corrigidos. Fazendo um balanço geral da nossa vida, podemos perceber, nitidamente,
que temos muito mais a conquistar do que já conquistamos, pois que os dias de serenidade que sempre almejamos ainda não chegaram. Vivemos tempos de dores e aflições, de angústias e inseguranças, o que bem reflete o estado de insatisfação e inferioridade que segue conosco, nascedouro da ambiência infeliz que nos envolve. Em realidade não somos criaturas acabadas, mas sim seres que rumam à perfeição, conforme as determinações do sábio código divino que possibilita a cada um chegar à meta proposta quando bem entender. Sabendo disso e convictos de que os recursos estão disponíveis ao nosso redor, será interessante não perder mais tempo, partindo imediatamente na direção da paz que queremos e da felicidade que tanto sonhamos. Nada, obviamente, nos será oferecido de forma gratuita, mas tudo nos chegará às mãos na proporção do nosso empenho e dedicação em progredir. Paulo de Tarso nos ensinou que será preciso que matemos o homem velho que ainda habita dentro de nós, permitindo o nascimento de um homem novo. Paulo, Efésios 4:17-32. Esse homem velho, até o momento, ainda não conseguiu a vida de sublimidade e equilíbrio que buscamos. Assim, indispensável refletir, maduramente, sobre o surgimento desse homem novo, atrelado aos verdadeiros princípios da moralidade, dignidade e honradez, e que realmente tenha interesse em conviver com a solidariedade, fraternidade e justiça, no âmbito social em que vivemos. Indispensável e sumamente importante nunca olvidar que somos o que fizemos de nós até agora. Temos, portanto, os méritos das vitórias alcançadas ao longo do tempo, e, obviamente, a responsabilidade pelos fracassos que surgiram em nosso caminho. Somos o que somos mediante as escolhas e as deliberações que livremente fizemos. Em momento algum fomos constrangidos ou impedidos de realizar alguma coisa contra a nossa vontade. As leis divinas sempre atuaram na defesa dos nossos interesses e anseios. Por certo, ante o quadro sofrível que vivemos, podemos concluir que nossa maturidade incipiente foi a responsável pelas desditas da atualidade. Mas continuamos livres, e, se não é possível modificar o nosso passado, sem dúvidas, temos plenas condições de alterar o presente, projetando um futuro promissor. As notáveis lições de Jesus Cristo há 2000 anos estão conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus, João 14:6. Este, certamente, é o roteiro. Qualquer outra direção a seguir será, incontestavelmente, a direção do equívoco. Reflitamos. Fim.